Paz do Senhor, igreja, como é que vocês estão? Eu estou com muito temor e tremor novamente, mas consolado pelo Espírito de Deus, graças a Deus, porque o Senhor tem respondido aquilo que era incerteza em mim. Da última vez que eu trouxe a palavra, eu saí meio frustrado, porque eu queria ter pregado o que eu trouxe hoje, eu queria ter pregado da outra vez. E eu fiquei me culpando, falei, mas era para ter levado aquela palavra. Só que Deus sabe de todas as coisas. Aquele não era o tempo. Esse era o tempo dessa palavra. E a confirmação veio porque não foi coincidência, mas desde manhã o Senhor tem falado sobre o assunto que eu trouxe essa manhã. Que eu não, o Senhor trouxe essa manhã. Eu fui fazer uma visita essa semana na casa do irmão Denis e a gente comentando, e a gente, o que foi pregado no seu grupo? Aí ele comentou, foi sobre descansar. Eu falei, pois é, no meu também foi a mesma coisa. Ele, graças a Deus, a gente está no mesmo espírito. E graças a Deus também, de novo, essa manhã Deus tem falado exatamente, desde ontem, na verdade, a Aline me perguntou o que seria a palavra de hoje. E aí eu comentei com ela, falou, você leu o grupo? Eu falei, não, prefiro não ficar misturando as coisas, porque já está tudo enrolado. Estou com 6 folhas jogadas na mesa, não consegui colocar em ordem ainda, mas vai sair. Aí ela falou, David, é exatamente o que a Cris colocou no grupo hoje de manhã. Eu falei, graças a Deus. Mas eu não quero ler para não misturar as coisas. Mas eu coloquei o tema, dessa vez a pregação tem tema. Saiu hoje de manhã o tema, mas para mim o mais difícil é colocar o tema. Desde a época de escola eu fazia o texto e o tema vem por último. Mas é chamado a servir. E eu coloquei aqui o servir com letra maiúscula, o S, o E e o R. O chamado a servir vem do ser. Vou fazer uma pequena introdução aqui. O chamado, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de chamado, qual é o seu chamado? A pessoa fala, eu ainda não achei meu chamado. O meu chamado é para tal coisa, o meu chamado é para o ministério, o meu chamado é para pregação, o meu chamado é para servir na cozinha. Mas isso está relacionado ao seu trabalho. A gente tem isso é o exercício, isso é a sua missão, é o que será feito através de você. Mas é exatamente isso? Vou pedir para a gente já tem um combinado aqui, ele lê melhor que eu, e eu estou desesperado, então ele vai ler para mim NVT, tá, ô Bruna, por favor? 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ali a gente lê que a gente tem um chamado para ser santo através desta comunhão. O início do chamado, ele começa aqui, para ser santo. Isso quem está falando é o Paulo. Ele diz várias vezes que você vai ter que imitar ele. Como Jesus falou, me imite, seja santos,
aprendendo só isso. Olha que mistério, né? A gente tem que aprender o ser de lá da escola. Aí, certa vez, Moisés estava achando o fardo pesado, aquela multidão crescia e só crescia, e o seu sogro vai até ele e te dá uma opção, ou uma ordem. O fardo está muito pesado para você. Vai recrutar pessoas para ajudar você no ministério, porque isso está pesado para você. E ele prontamente vai atrás de pessoas, e é qualquer tipo de pessoa que serve no ministério. Ele vai dar uma ordem para ele: você vai procurar homens de verdade, mas tem um porém. Desses homens de verdade, eles têm que ser íntegros. O que a integridade tem a ver com toda essa história? Não adianta nada você pegar o mais forte, você pegar o mais musculoso para carregar, mas se ele não for íntegro, se ele não for homem de verdade, se ele não for o homem da sua casa, se ele não estiver dando bons frutos, tira ele fora da jogada, que ele não vai ser bênção para o ministério. E é isso que ele faz prontamente, e é melhor não estender por aí, porque dali vai vir um chamado para outros ministérios, de presbítero. Se eu falar de diácono, eu vou estar sendo demagogo, né? Se eu falar que o diácono ele tem que ser íntegro também, que um dos requisitos dele, ele tem que ser íntegro também. Eu acho que talvez é o principal, né? Ele encerra o chamado do diácono e do presbítero com a integridade da pessoa. Não estou falando que eu sou, tá? Pelo amor de Deus. A gente pode dizer que o ser, a gente tem chamados sim, chamados para cantar, para louvar, mas o ser, a gente pode destacar ele como o chamado. O resto é um, mas o chamado começa em ser, é integral. E essa integralidade ela começa quando a gente reconhece, porque a gente não tem como ser uma pessoa boa se a gente não reconhecer. Um dia a gente reconheceu que a gente era pecador, um dia a gente reconheceu que era gente falho, que a gente era ruim, mas pela graça nós fomos comprados e por alto preço. Não foi por pouco, foi baixo preço. Não, foi por alto preço que nós fomos comprados. Então nós reconhecemos isso, e aí vem da nossa integralidade, né? A gente vai sendo transformado porque a gente reconheceu, a gente teve essa atitude de reconhecer. E agora? Coloquei aqui. E agora é servir com alegria. Você já viu alguém servindo triste do seu lado? Ele acaba com a equipe toda. O cara desanimado, quando ele está do seu lado, imagina, a gente está passando o fio, o cara está falando, ó, mas toda hora eu vou ter que carregar a escada para você, cara. Toda hora. Você acaba com a equipe todinha. Mas a gente tem que se alegrar, porque o Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu coloquei aqui uma nota, uma vez eu ouvi dizer que na nossa vida há dois motivos. Na verdade, a pregação em si, Deus falou comigo há muito tempo falou para mim que se eu tivesse um dia a oportunidade, eu ia pregar sobre isso. Porque Deus falou no meu coração que através desse dia ele ia lembrar o dia em que ele te chamou. Então, vamos adiante. Eu ouvi dizer que a gente tem 2 dias mais importantes na nossa vida. O dia em que a gente nasceu e o dia em que a gente descobriu por que nasceu. Mas no meio desse chamado há 2 vertentes. Mas do chamado não a ser, mas a do chamado de trabalho. O chamado de trabalho, ele na verdade, quando você receber um chamado, você vai ter 2 opções. Ou ele vai ser para necessidade própria, ou ele vai ser por um propósito. Vou falar para você o que é o significado de um propósito. Um pregador me ensinou que o propósito, você vai lembrar sempre
daquele brinquedinho que as crianças levam para a praia. A gente tem um propósito, a gente tem aquela areia. Quanto mais a gente for espremido, a gente é aquela areia. E quando mais a gente for espremido, mais no final a gente vai ser imitado àquele formato, aquela forminha. Quanto mais a gente seguir nosso propósito, para que a gente veio, qual é o nosso chamado, a gente vai servir com excelência, porque a gente vai ser parecido com Ele. E essa necessidade tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, quando a gente coloca as nossas vontades na frente desse chamado, que atrapalha todo o percurso. E qual o poder da necessidade? O poder da necessidade, ela te faz perder o propósito. Você tem até um propósito, mas você colocou a sua necessidade à frente, perdeu. E qual o poder do propósito? O poder do propósito, quanto mais você se mantém no propósito, mais o Senhor supre as suas necessidades. A gente estava falando na quinta-feira que é o poder de descansar. Descansar naquilo que é o propósito do Senhor. O Senhor falou para a terra, você vai trabalhar 6 anos e no 7º ano, descansa ela. O povo não fez isso. Você vai ser criado, você vai ter várias funções, ao 6º dia você vai ser criado, já chega aquelas responsabilidades, teu é a responsabilidade de criar a terra, você vai dar nome em tudo você vai dar nome, olha o trabalho que chegou, você vai ter que arar a terra, mas o próximo dia não foi de trabalho, o próximo dia foi de descanso. Primeiro você contempla a comunhão com o Pai, para depois Ele vai te dar a instrução que você vai seguir. Mais uma vez. Isaías 38, 1 ao 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, que morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Mais um? Vocês. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus chega a palavra do Senhor através do profeta ao rei da época, que era Ezequias, e eu creio que aquilo era um propósito de salvação. Vai e arruma a tua casa. Há um propósito naquele meio. E o propósito é: vai e arruma a tua casa. Eu não sei se essa palavra veio de encontro a você, mas o Senhor está querendo dizer: vai e arruma onde você sabe onde que está errado. Porque ali há um propósito de salvação. Mas a nossa natureza, ela é de necessidade. Qual que é a minha necessidade? Eu preciso viver mais. A palavra do Senhor vai nos dizer que mais para frente ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia. A sua riqueza cada dia mais crescia. Ele guardava mais coisas e aí seus gados multiplicavam e nada de pôr a casa em ordem. Não sei se vocês já ouviram alguma vez o Senhor te cobrar isso, mas arruma a tua casa. Porque a necessidade, ela te faz, como eu falei agora há pouco, a necessidade sua própria, adâmica, ela te faz desviar o propósito de Deus. Que o propósito, no final, sim, é de salvação. Ele fazia algo que era bom aos olhos humanos.
A carteirada dele foi essa. Eu fiz, eu aconteci, mas o seu ser, a sua vida pessoal, como é que tá? E a tua casa, como é que tá? Porque o ministério começa na tua casa. Você fez coisas boas lá fora, mas o ministério da tua casa, esse daí não tá certo não. A oração correta deveria ser ele: Senhor, mostra-me aonde está errado. Talvez ele não sabia aonde estava errado. E aí a palavra de Deus diz que foram acrescentados 15 anos de vida na vida desse rei. E esses 15 anos, como eu acabei de falar, ele foi anos de prosperidade. Às vezes a gente quer medir os frutos, quer medir a árvore de alguém pelos frutos, né? Tá dando, o cara tá próspero, o cara tá voando, né? A palavra que a gente diz. Mas ele continuou nesse lugar de prosperar e crescer, mas a casa nada de arrumar. A palavra do Senhor vai nos ensinar que a pior coisa para aquela nação foi aquele rei ter continuado vivo. O ministério, o reinado foi totalmente destruído. Ele era idólatra. E como a Cris ensinou essa semana, se a gente for ver essa pregação de uma forma de um ministério do evangelho progressista, se você colocar no YouTube hoje ou amanhã, você vai ver que alguns títulos de pregação vai falar que esse homem mudou a ideia de Deus, que a opinião do Senhor pode ser mudada. Mas eu não creio dessa forma. Eu creio que a palavra do Senhor ela é única e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não obedece essa ordem do Senhor. E aos 13 anos de idade, ele falece após esses 15 anos, e aos 13 anos de idade, o teu filho assume o reinado. Você imagina, uma criança de 13 anos, eu achei que as crianças iam estar aqui hoje, preparei até uma parte para as crianças, mas a Bíblia vai nos dizer que aos 13 anos, o seu filho recebe um reinado sem base nenhuma. O ser do seu pai é totalmente destruído. E qual é a base que ele passou para o filho dele? Nada. E o seu filho assume aquele trono aos 13 anos. Então quer dizer que nesses 15 anos que Deus deu para ele a mais de vida, o seu filho nasceu nessa época, uma época de tormenta. Mas e o pior de tudo é que esse filho que tinha 13 anos, para acabar com tudo, ele ainda ficou vivo, arruinando o país todinho durante 55 anos. O povo sofreu na mão desse rapaz. Ele era tão bonzinho, mas tão bonzinho, que os seus filhos foi ofertado por ele mesmo para deuses pagãos. Para você ver a base que esse rapaz tinha. E para encerrar o ministério poderoso desse rapaz chamado Manassés, é que ele agora começou a perseguir o profeta. Ele quer acabar com tudo. Isso é o resultado de uma oração de necessidade, né? E aí ele começa a perseguir Isaías. Isaías se esconde num tronco e ele somente manda serrar o profeta da nação ao meio. Você vê como o rapaz era bem bonzinho e tinha bastante base no Senhor. Primeiro Reis 19, 14 ao 16. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria.
A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui vai mostrar outra oração. Elias pedindo a Deus agora um substituto. E qual é essa oração? Uma nova oração de necessidade. O curioso é que ele acaba de ver vários milagres são através desse rapaz, e ele acaba de fazer fogo cair dos céus, e o fogo acaba consumindo todos aqueles profetas, e a palavra do Senhor vem dizer que uma mulher começa a persegui-lo. Então, para você que tem medo de mulher, isso daí já é de muito tempo. O rapaz foi e fugiu com medo daquela mulher. Ele não tinha medo de ninguém, mas ele tinha medo de Jezabel. Então ele foge para aquela caverna e ele faz um pedido para o Senhor. Já não está na hora de você me colocar um substituto, não? E a palavra do Senhor vem para ele. A gente acabou de ler que os 3 pedidos que o Senhor fez para ele. Unja um rei, depois você vai ungir outro rei, somente depois Eliseu, você vai conhecer Eliseu, e Eliseu será o seu sucessor. Foi isso que ele fez? Não. Ele inverteu a ordem por necessidade. Primeiro, ele foi atrás daquele sucessor. Eliseu estava trabalhando ali no arado, e ali foi o chamado do Senhor. Primeiro, como eu dizia, o primeiro ser dele estava sendo observado. O ser dele, a vida cotidiana dele estava ok. Ele estava arando, ele provavelmente amava os seus pais, e aí recebeu aquele chamado. Então, através a palavra do Senhor nos ensina que o trabalho virá. Você não se preocupa se você vai ser cantor, você não precisa se preocupar se você vai ser pregador. O seu ser diário, e foi falado aqui pela manhã, o seu ser diário, a sua vida cotidiana, o seu trabalho, você vai continuar fazendo normal. Uma coisa que eu aprendi o ano passado nos cultos dos lares, que você tem uma vida sacerdotal diária comum. Você tem uma vida comum. No seu trabalho, você tem que refletir a glória de Deus, porque o seu trabalho, ele virá. Isso é fato. Deus não vai perder sua mão de obra para trabalhar também. E aí o que Elias faz? Ele recebe aquele chamado. Ele recebe aquele chamado agora para trabalhar para o reino de Deus. E ele recebe prontamente, e ele só pede uma coisa: eu preciso me despedir dos meus pais. Só que no meio do percurso eu vou me despedir dos meus pais, eu já vou queimando minhas carroças, eu já mato meus bois, porque eu não tenho para onde voltar. Se eu tivesse o dom da cantoria do meu mano, eu já entrava com louvor já para quebrar o gelo, mas eu não tenho, cada um no seu quadrado, né? Então eu não tenho para onde voltar, eu vou queimar as minhas carroças, porque aquele que vai, ele não olha para trás. O chamado é para trabalhar. Você tem respondido ao chamado para trabalhar? Ou você tem visto a sua própria necessidade? Eu preciso descansar. Eu preciso comer eu preciso comer do peixe da minha mãe. Eu não posso vir trabalhar. Mas estamos aí. O Senhor vai mandar outra pessoa no seu lugar. Eu não quero que alguém cumpra o chamado que é meu. Então, nós temos que aceitar. Só que Elias, ele é um cara, ao que tudo indica, é um cara reto. Ele é um cara que ele cuidou do seu ser, ele aceita o seu chamado, só que ele também é ousado. E eu senti no meu coração, desde que eu tinha preparando essa palavra, Deus falava no meu coração: David, eu quero que você seja mais ousado. Seja ousado. E quão difícil que é para uma pessoa, como eu disse a última vez, era tímido e jamais estaria aqui falando para várias pessoas, olhando para ela.
mas ele tem uma característica que é ser ousado. Eu vou te seguir, mas eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Eu não sei se alguém falou isso pro Dé ainda, mas não sou eu que vou falar. Quero porção dobrada. Mas não sou eu não, tá? Mas... e como que está o coração daquele que recebe isso? Porque ali tudo está em jogo também o orgulho. Por quê? Imagine você escutar de alguém e eu falar pro Dedé, eu quero porção dobrada tua. Será como que ele vai receber isso? Poxa, eu estou passando meu cajado, eu vou jogar a minha capa, esse cara vai ser melhor do que eu. Será que ele está com esse coração? E ele sim, Elias responde a Eliseu, você quer ter porção dobrada? Eu vou jogar. Certo dia eu vou jogar a minha capa e você vai pegar. Ali vai começar o seu ministério e você vai ter sim porção dobrada. Mas foi isso que aconteceu no meio do caminho? Por 3 vezes Elias quis deixar Eliseu no meio do caminho. Você não quer ficar nessa cidade, não? Essa cidade é agradável. Lá tem a Praça dos Eventos, Chitô, que é o prefeito lá. Vai lá, fica aí. O Eliseu falou, não, eu sei qual que é o propósito. O propósito é eu pegar aquela capa. Ah, você que não quer ficar em Suzano? Não, tem shopping lá em Poá, não tem. Não, eu não quero. Eu não quero. Porque eu tenho um propósito. Eu vou pegar a sua capa. Então chega o momento que a capa vai ser lançada e Eliseu consegue pegar aquela capa de Elias e ali começa o seu ministério. Ele já sabe quem ele é em Deus. E a porção dobrada. O cara fazia milagre, fazia fogo cair do céu. Será que eu vou fazer? Mas não. O cara estava lá. O cara era pulso firme. Eu vou seguir ao meu chamado. Eu vou seguir ao que eu tenho propósito. E qual é a minha necessidade? A minha necessidade talvez era voltar a arar lá, cuidar dos bois. Em nenhum momento ele falou qual que era a necessidade dele, porque ali havia um propósito. E certo dia, um jovem, ele foi cercado, Elias já não estava mais lá, ele foi cercado por guerreiros e o jovem foi atrás de Eliseu e pergunta para ele, Eliseu, olha quem está lá fora, os caras é grande, o exército está vindo atrás da gente, é grande. E o Senhor veio falar para você essa manhã, que o exército atrás de você pode ser grande. Mas assim como ele fez com esse jovem, Eliseu pede para Deus abrir os jovens desse menino e diz a ele, olha quem está aguardando vocês. Olha quem está empurrando você para o propósito. Deus abre os olhos dele e vários anjos combatentes estavam e ali o menino descansa. Fala, quem está conosco é muito maior do que quem está vindo contra nós. Coloquei com uma nota que antes que virar foi. É isso quem nos cerca. Pode descansar. E a porção dobrar? Talvez aquilo estava no coração dele, eu já estou indo para o final da vida e só 13 grandes milagres aconteceu através de minha vida. Na mão de Elias foi 7. Porção dobrada não foi. A palavra do Senhor vai nos ensinar que ele foi sepultado depois de morto. Tentaram sepultar outra pessoa no mesmo lugar de Eliseu e a pessoa ressuscitou. 14 grandes milagres através da vida de Eliseu. Porção dobrada. Porque ele seguiu o tal do propósito. E ainda continuando falando sobre orgulho, Lucas 5, do 3 ao 7, por favor. Se puder colocar, você está colocando a NVT ou não? Não, Se puder, por favor. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre,
Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Então agora a palavra vai ser sobre um rapaz chamado Pedro. E ele recebe um chamado do Senhor, semelhante ao que havia acontecido com Eliseu. Só que em outras circunstâncias, né? A vida de Eliseu estava tudo normal. Estava numa vida que ele estava arando, ele estava com seus pais, e ia de... Para quem assiste o The Chosen, igual nós, ele vai dizer que Pedro ele está com a corda no pescoço, ele está necessitando a pescaria, que isso é para o bem dele. E aí chega a palavra do Senhor, e prontamente ele responde com obediência, debaixo da tua palavra. Então, quando você vê que a palavra é realmente do Senhor ao seu chamado, corresponda. Alguns vão interpretar de uma forma, mas eu interpreto dessa forma: sobre a tua palavra eu lançarei. Não é uma palavra de culpa, né? Se não der errado sobre isso que você está falando, você vai ver. Não, eu vejo com outros olhos, que sobre a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que não falha, eu vou lançar a minha rede. Mesmo que seja naquele lugar onde eu pesquei a noite inteira, que não tem cardume, eu tenho certeza disso, porque experiência de pesca eu tenho. E lá não tem peixe. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. E o chamado ao serviço de Pedro, provavelmente ele tinha um chamado de ser que era diferenciado, com certeza, senão ele não teria sido um dos 12 apóstolos. Mas o chamado a trabalhar para o reino dele foi de uma forma agora diferente. Foi chamado de uma forma volta. E quem quer ter um chamado desse? Volta para onde você saiu, o lugar onde houve desânimo, o lugar onde não foi bênção para você. A gente quer ter aquele chamado de Eliseu, só vai. A gente quer ter chamado de Moisés, vai e volta para aquela terra, o seu povo está sendo exterminado, o seu povo está sendo maltratado, vai. E a gente, às vezes, tem um chamado de Abraão, a gente sai, a primeira palavra que ele ouve da palavra de Deus é: sai da terra, da tua parentela, sai do lugar onde está te fazendo mal. O seu pai e o seu irmão morreu nessa terra, então você só sai dela, você já sai com alegria. Mas quando o chamado do Senhor é ao contrário, volta para aquele lugar, não sei se já aconteceu isso com você, volta para aquele lugar de onde você saiu, o lugar onde não foi bênção, vai lá, volta a pescar lá, porque de lá vai sair. Você vai responder o chamado dessa mesma forma? E logo depois que ele falar que, posteriormente ele vai falar, né, que agora ele ia ser pescador de homem. Tem um chamado, que é um chamado para os dias de hoje, que conversando com o Denis foi com ele, conversando comigo, não, mas comigo foi igual, que é: vende tudo que você tem. O chamado para aquele jovem rico é só você vender. O seu ser está correto, você está dando fruto, na tua casa você vai bem, tudo que você faz está prosperando, mas tem algo que está atrapalhando. Vende tudo que você tem, aí você fica triste. Como já falei da outra vez, o meu chamado foi esse. Meu chamado estava enroscado, eu queria fazer algo diferente, mas algo estava me travando. O bem material me travava. Aí Deus chama. Ele chama e fala: vende tudo que você tem, ou eu vou fazer de tudo para você perder os seus bens, para o seu ministério avançar. Mas e quando o chamado, a gente não corresponde a esse chamado? Porque a gente é muito bom para dar problema no decorrer do chamado. Porque no decorrer do chamado a gente começa a culpar
aí já entra aquela necessidade, né? As adversidades vão entrando. E ali, no começo, com o Pedro não foi diferente. A adversidade já começou a entrar. A pescaria chegou, a rede encheu, mas o tranco, quem está levando na hora que eu puxei a rede, só foi eu. E agora? Agora eu vou ter que dividir a bênção com todo mundo? E agora eu vou ter que dividir peixe com 2 barcos? E a gente começa a entrar para o lado egoísta, do orgulho do negócio. E a gente é muito bom em dar desculpa. Depois que eu aceitei o meu chamado, depois que eu entrei ali na frente, que eu levantei a minha mão lá na frente, eu vivo com dor de cabeça. E agora a minha vida piorou, agora eu estou mais cansado, agora eu desanimei e foi de vez, porque eu aceitei meu chamado, porque as suas necessidades estão indo embora. Eu vi uma pregação que falou que isso é puro orgulho. Porque o chamado, ele nunca é só seu. O chamado, ele começa por você, mas ele vai se expandir para outras pessoas. Uma vez eu escutei que depois de um evento que a gente fez semelhante a esse aqui, só uma pessoa aceitou Jesus, mas só uma pessoa aceitou Jesus, no final. Mas você já imaginou o quanto essa pessoa era preciosa para Deus? O quanto que através daquela pessoa vidas serão ganhadas, vai ser ganha para Deus através daquela única pessoa. Você sabia que através de uma travessia nos Estados Unidos, só uma pessoa de 7 dias que eles consideravam falidas, só uma pessoa aceitou Jesus? Foi apenas Billy Graham. Só ele levantou a mão. Quantos milhões de pessoas foram ganhadas por causa dessa vida? Isso pode acontecer com a vida de uma pessoa que estava lá fora naquele evento e levantou a mão. Então, o nosso ministério, ele não pode ser um ministério, como eu estou batendo, orgulhoso. Ele nunca é para nós, nunca é sobre nós. Aí eu tinha colocado aqui, tinha uma palavra para os jovens. E esse mesmo Pedro, ele foi um belo dia e questionou a Jesus. Um belo dia ele questiona Jesus. Jesus, você acha mesmo que nós somos obrigados a pagar impostos? E todo aquele ministério, aquela turbulência daquele ministério de Pedro que nós todos conhecemos, ele faz essa pergunta para Jesus: a gente deve mesmo pagar imposto? O imposto não era para quem vem de fora? Jesus falou: vamos lá, vamos pagar o preço, né? Quantas vezes a gente não tem que pagar o preço de que engolir certas coisas para o ministério fluir, para o chamado fluir. E ele fala assim: mas Jesus, só tem um problema. Eu estou disposto a pagar. Só que o problema maior é que a gente não tem. A fonte secou. Essa hora que na Assembleia já estavam gritando aleluia, porque descobriram que Jesus também ficou com falta de dinheiro, assim como eu. Então, essa hora, os irmãos já davam um grito, um pulo, não dava não? Então, você não fique triste com o seu ministério, você está sem dinheiro, como eu, reformando sem dinheiro. Mas faltou dinheiro e o dinheiro pode vir de uma forma sobrenatural. Deus fala para ele, pesca aquele peixe que de lá vai sair a provisão. Ele vai e pesca e daquela boca daquele peixe sai 4 dracmas. Exatamente o imposto que eles precisariam pagar. 2 dracmas para cada cabeça. Mas e os outros discípulos, né? Porque eles andavam em 12. E cadê o restante? O restante, muito provavelmente, a palavra não vai dizer, mas provavelmente eles não pagavam imposto, porque lá em Êxodo vai falar que você só começa a pagar imposto com idade de guerra. Acima de 20 anos você começa a pagar imposto. E o que acontece? A provisão não veio, mas porque talvez não era necessária. O dinheiro não veio para pagar o imposto dos outros amigos que estavam caminhando com Jesus agora, que estavam respondendo aquele chamado. Provavelmente o dinheiro não veio porque eles eram tudo de menor. Então eu ia falar para os jovens nessa manhã, que considera jovem, que
Tem mesmo. Para quem é jovem, se considera jovem, Deus tem um chamado especial para você, porque dentre aqueles 12, muito provavelmente 11 eram de menor. A gente precisa da força e da juventude de vocês. E que isso encoraje vocês quando der chamar, carregando a tenda, os tiozinhos carregando a tenda. Não é para envergonhar vocês, hein? Eu tô olhando para azar, assim. Você colocou o tiozinho, você colocou o tio Ké para levantar uma tenda. Você com 16 anos. Tio Ké com 66. E como ficou a cabeça de Pedro nesse exato momento? E agora há uma confusão mental na cabeça dele, porque o chamado dele era não pescar mais. O chamado dele é não pescar mais. Você vai sair, porque você vai ser pescador de homem. Então você vende o seu barco, você vende a sua rede, daqui a pouco o mestre vem de novo e fala para você, pesca que da boca do dinheiro da boca do peixe agora vai começar a sair dinheiro. Aí há aquela confusão mental no meio do nosso chamado. É para eu fazer? É, não é? Certa vez eu fui dispensado da empresa depois de 11 anos e dá aquela confusão mental, porque você fica enraizado naquele lugar. Você não sabe que está enraizado. Mas a gente começa a trabalhar por conta e depois, acho que de um ano, eu começo a me cobrar por necessidade física mesmo de não ser o cabeça, porque eu não sou o cabeça do negócio. Se a Aline não vender, eu não preciso administrar nada. Então, aquilo veio uma cobrança sobre mim que eu tinha necessidade de sair para fora, eu tinha necessidade até de ser visto. E aí eu volto para a indústria, um mês que eu entrego o currículo, eu acho que nem um mês, acho que na primeira semana eu já consigo um emprego que o salário era exatamente o que eu trabalhei 11 anos para conquistar, e eu já fui logo, a primeira oferta que eu recebi do mercado de trabalho era exatamente o salário. Eu falei, é de Deus, isso daí é resposta de Deus. Às vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo é resposta, mas não é. E naquele momento eu começo a trabalhar naquela empresa, ali era um mártir para mim. Eu vou começar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas cada dia trabalhado naquele lugar, e não era porque a empresa era ruim, não era porque o ambiente era ruim, mas era porque você não está no seu propósito. Por necessidade você está naquele lugar, mas o propósito, talvez estava roubando a vaga de alguém ali, como hoje eu tenho certeza. E o fato curioso é isso, que mesmo eu não estando no meu propósito, eu ainda conseguindo, aos trancos e barrancos, levar a palavra de Deus, eu conseguia falar um pouco de Deus, e um amigo meu de lá veio aqui na igreja, chorou bastante, o Gleice orou por ele, e ele voltou até o seu chamado através de talvez que eu considero uma desobediência minha. Deus é misericordioso até para isso. E uma cobrança que eu tinha a minha vida inteira, porque nesse outro lugar que eu trabalhava, eu não tinha dado fruto naquele lugar. Porque eles pegaram a minha pior versão. O meu pior ser foi naquele lugar. Foi praticamente dos meus 18 aos 30 e poucos. E eu fiquei chateado. Quando eu soube que eu já estava vindo para a igreja, eu fiquei chateado. Porque quando eu soube que a empresa ia fechar, e o que eu tinha feito por aquelas pessoas que estavam lá. E, sim, no meio do caminho, aos trancos e barrancos, como eu falei, eu vindo, não vindo, ainda via para a igreja, e misericórdia, vou até tirar o microfone. Ainda saía, nós estávamos firmes na igreja, né? Então eu não conseguia dar testemunho da minha vida. Você foi para a igreja o ano inteiro, no carnaval você foi para a praia com seus amigos do mundo. Então eu não tinha testemunho para dar, e eu creio que através disso eu achava que eu era visto com maus olhos. Até que no final, quando eu soube que a empresa ia fechar, aí eu
a gente já estava firme, e aí algumas pessoas voltaram até para a casa de Deus, depois desse ministério, mas eu ainda saí, eu me cobrei muito, quando a empresa fechou, eu fiquei mais chateado, não era por estar despedindo, mas porque eu poderia ter feito algo mais da parte de Deus para aquelas pessoas, porque peão é, Deus que me perdoe, é da pior raça que tem, então é o que mais precisa de verdade, porque... Mas Deus, como eu te falei, Deus é misericordioso. Após uma semana que eu estava em casa, chateado, desempregado, o telefone toca e uma pessoa que trabalhava direto comigo falou: David, você lembra daquela noiva que eu tinha? Nunca falei isso para ninguém, acho que ele nem sabe. Você lembra daquela noiva que eu tinha? Ela me traiu e foi embora. Eu falei: glória a Deus. Eu sempre quis falar isso para você, mas ela foi embora, vai ser bênção para a sua vida. Aí ele falou: David, eu sei que você não era o exemplo, mas eu precisei vir falar isso para você, eu quero desabafar para você, que você me mande uma palavra. Você está preparado para dar uma palavra de ânimo para alguém? Graças a Deus, naquele momento eu estava com uma pregação curtinha, eu mandei, ele mandou um áudio chorando e falou: nossa, veio exatamente o que eu estava falando e tal. Então, dessas pequenas coisas que a gente vai ter no meio do chamado, que às vezes vai te dar ânimo. Mas, eu encerrei essa folha, o propósito de Pedro não é mais esse. O propósito agora é ser pescador de homens. O propósito não é pescar mais. A gente vê que quando Pedro se vê longe daquilo que era a sua base, aquilo que era a sua referência, que era Jesus. Eu estou caminhando com Jesus 3 anos seguidos. E a sua referência se vai. E como que você vai retribuir a esse chamado? Você vai continuar vivendo de provisão? Você vai continuar vivendo daquele 7º ano, que ao 6º ano, Deus prometeu que ia dar a provisão do 7º, você vai continuar plantando aquele 7º ano? Ou você vai exercer o seu propósito, o seu chamado? E a gente viu que Pedro, ele volta a fazer tudo aquilo, ele provavelmente investe uma grana de novo, naquilo que Deus já tinha falado para ele largar. Agora você vai ser pescador de homens. Você não é mais pescador. Então ele vai, nega Jesus e ele investe naquilo que ele se acha bom. Ele investe naquilo que ele julga necessário. Aí ele perde o propósito. Ele começa a pescar novamente. E comigo não foi diferente. Eu pesquei novamente. Tentei voltar para a indústria, mas isso para mim foi doloroso demais. Cada um dia trabalhado era 1 ano trabalhado. Eu vejo, isso daqui não é para mim. Várias coisas acontecem e eu, glória a Deus, consegui ser dispensado. E voltei para onde eu não entreguei o currículo, ele me aceitou de volta. Glória a Deus. E lá a gente está tentando exercer o ministério ao nosso chamado, que é o chamado de ser, que é o chamado daquela pequena coisa. Aquele chamado de tratar bem o cliente, fazer o diferencial, não empurrar as coisas nos clientes, mas mostrar Jesus, você ser Jesus para aquelas pessoas que possam adentrar naquele lugar. E é tão difícil fazer isso, que é uma missão muito difícil. Porque a gente está no lugar, como a gente estava comentando dele, às vezes você está num lugar onde as pessoas só te apontam. E como que você vai responder isso? Não é fácil. E aí vem aquele que vai encerrar, aquele que vai ser do contra, que vai falar para você: David, mas é bom responder ao chamado? Te pergunto, é bom responder ao chamado? Sim ou não? Sim. Eu acabei de falar que Isaías foi cerrado no meio. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os seus amigos, a maioria decapitado.
e o chamado é bom? Como que pode ser bom? Vou contar uma historinha aqui bem rápido, não vou linkar muitas coisas, mas vou voltar lá para a criação. Chega da gente estar trabalhando no meio. Vamos lá no começo. Deus criou os céus e a terra e Ele que fez toda a criação. E ali Ele fez um jardim. Naquele jardim haviam 2 árvores. De uma você pode comer, de outra não é para você comer. E aí o homem ele cai na conversa, a mulher, o homem, ele cai na conversa da serpente. Na verdade o tema era a esperança, né? O tema é a esperança. Mas qual é a esperança? Se a esperança é ser martirizado, eu não quero não. Mas Deus criou tudo para ter, como a gente pregou lá com a palavra de quinta, foi Deus criou tudo para a comunhão. Ele queria ter comunhão por nós. E Ele fez aquelas 2 árvores, e daquelas 2 árvores você pode comer de um fruto, mas do outro fruto não é para você comer. E aí ele cai naquela conversa daquela serpente, e ele come, e a partir daquele momento ele começa a conhecer o bem e o mal. E Deus entra na história. Na verdade, Deus nunca sai da história. Ele está movendo todas as coisas. João vai falar que ele é o verbo, ele estava desde o início. Que a atitude qual que é? Se eu deixar essa árvore aqui, esse povo abençoado, aquela história novamente vai acontecer. Aqueles caídos lá, que conheceram o bem e o mal, eles vão ficar eternamente caídos. E aí Deus faz o quê? Eu vou retirar essa árvore daqui para eternamente eles não continuar pecadores. Então vamos dar um jeito. A gente tira essa árvore daqui. E aí eles continuam no pecado. Mas aí o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pega essa sua terra seca, aquele que te dá a água da vida, aquele que do teu trono saem rios de águas vivas, ele entra em ação. Ele se deu por nós para que nós possamos ter acesso direto ao Pai novamente. Deus ansiava por essa comunhão novamente. Aquele descanso que a gente pregado na quinta-feira, aquele descanso que a gente tinha, que é aquele Shabat que a gente tem hoje, muitas vezes a gente não dá valor. Aquele 7º dia que a gente tem na presença de Deus, que a gente mais ora, que a gente lembra de quem é o Senhor. Muitas vezes, muitos de nós só lembram de quem é o Senhor hoje no 7º dia, porque os outros 6 não lembrou nem de orar. E aí no 7º dia, esse dia que o Deus constituiu para a comunhão, que é o dia de hoje, que a gente tem que ficar aqui até mais tarde sim, mas ficar com alegria, porque isso é um presente de Deus para nós. E esse sacrifício, como eu tinha falado anteriormente, que esse sacrifício é um sacrifício de sangue, não é um sacrifício comum. Era um sacrifício de alguém que tinha que ter a nossa genealogia, somente ele era capaz de fazer isso. Tinha que ser filho do mesmo Deus. E ele fez isso por nós, para que nós pudéssemos hoje exercer, que é o mínimo, que é exercer o chamado dele. Pode colocar o Bruno, por favor? Apocalipse 22, do 1 ao 3. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Então, para você
Para você que está com medo de exercer o seu chamado, para você que está com medo de ser martirizado no final, a esperança está aí. Ele vai trazer aquela árvore de volta. Ele vai trazer a comunhão de volta. Ele anseia por esse tempo. O céu vai descer e nós vamos ter o que a gente nunca deveria ter perdido. Essa é a nossa esperança de responder ao nosso chamado. Essa hora que você tinha que ficar com alegria. Nós iremos novamente estar com o Pai. Por hoje é só. Até mais uma semana sem dormir.